Olá pessoal, sou o professor Iramar e nossa aula de hoje será sobre o Segundo Império, capítulo 15, página 195, pega do livro de História, tá pessoal? Pega aí, do segundo ano. Tempo, Segundo Império, tempo de conciliação. Pega o material de História aí. Pessoal, nesse Segundo Império é interessante nós saber o que sobre o Segundo Império. Eu falei na aula passada que no período regencial o Brasil estava vivendo uma instabilidade política muito grande, aonde e econômica também, aonde várias revoluções, várias revoltas estavam acontecendo no país, no Brasil. Então era necessário, né, professor, aonde criasse um poder mais centralizado, um poder mais forte na figura de uma pessoa, na figura de um rei. E aí foi necessário criar-se então ou articular então um golpe para que Dom Pedro II, Dom Pedro, né, aliás Pedro de Alcântara, dando era Dom Pedro II, se tornasse o imperador do Brasil. E aí criou-se então chamado um golpe da maioridade ou antecipação da maioridade, aonde Dom Pedro II se tornou imperador do Brasil com apenas 14 anos. A finalidade desses era tentar centralizar o poder para diminuir mais essas instabilidades, essas revoltas que estavam acontecendo no país. Tudo bem até aqui? Fácil. Então, articularam então aí o golpe chamado da maioridade. Colocando no poder Dom Pedro II, agora imperador do Brasil, com o título Dom Pedro II. Tudo bem até aqui? E aí começa essa nova fase do segundo reinado, do segundo império, que é 1840 e vai até 1889 com o início da República. É o mais longo período do Brasil de reinado ou de autoridade, como é que se diz, de um mandato do imperador. Tá? Começou em 1840 e 1889. Mais longo reinado aqui no Brasil. Professor, umas características então desse segundo reinado. Na política, o que predominava aqui era o chamado os liberais e os conservadores, ou os conservadores e os liberais. São os dois partidos políticos que dominavam o cenário do Brasil nessa época. Os conservadores tinham as ideias mais centralizadoras, mais fortes na figura de Dom Pedro II, no poder mais centralizado, mais organizado. E os liberais, eles defendiam maior autonomia das províncias, dos estados, uma maior liberdade, sem muita intervenção do poder centralizado, do poder do imperador. E esses dois partidos políticos, os conservadores e os liberais, eles dominaram o cenário do Brasil nesse segundo reinado. Tudo bem. E, hora por outra, geralmente esses conservadores e liberais estavam em constante, né, professor, em constante conflitos, em constante briga em busca do poder, em busca de chegar ao poder. E aí, Dom Pedro II se tentou conciliar, se você observar na página 192 aí, tem essa balança aí que Dom Pedro II está de um lado, observe na página 192 do livro, onde ele quer conciliar, ele quer agradar os dois grupos políticos, que eram os conservadores e os liberais, tá? Dom Pedro II tentando agradar os dois partidos aí. Nessa mesma época, Dom Pedro criava os ministérios com os ministérios deles, que é o Conselho de Ministros. Eles criavam, ora era dos partidos conservadores, ora era do partido dos liberais, a fim de agradar os dois partidos políticos. Isso aí é o Brasil na política até então. E aí, professor, nessa mesma época é que se deu chamada as eleições do cacete, aonde era para escolher esses ministros, esses ministérios de Dom Pedro II, faziam umas eleições para eleger esses deputados, esses conservadores, esses políticos,
Aí dentro desses políticos eleitos, Dom Pedro II escolhia o seu ministério. E essa eleição do cacete, que era chamado, funcionava dessa forma. Aonde a pessoa ia votar, a outra ficava... Olha, deixa bem claro de lembrar que o voto era censitário. Não era todo mundo que podia votar. Era aquelas pessoas que tinham determinada renda econômica. E podia ter determinada quantidade de dinheiro que podia votar. Chamado voto censitário, tá? E essa eleição do cacete, a pessoa ficava ali, o voto não era secreto, observando quem a pessoa ia votar em determinado político. E aí eles contratavam aquela pessoa para ficar de olho em quem é que ele ia votar. E se não votasse na pessoa que ele indicasse, quando saísse ali da urna, eles pegavam de taca e era chamado eleições do cacete por conta disso. Entenderam isso aí não, pessoal? Vou resumir facilmente. O voto era aberto. Você vai votar na residência. Você vai votar em quem? Votar em fulano? Os caras chegavam e diziam, você não vai votar em fulano não. Você vai votar nos conservadores não. Você vai votar nos liberais. E aí o que acontecia? O cara não, para votar nos conservadores. Se você votar nesses conservadores, você vai apanhar bem aqui fora. Aí o cara tá lá fora com cacete, ó. Se o cara votasse desacordo com aquela pessoa indicou ali na entrada, apanhava de cacete, chamada eleições do cacete, nesse período aí, tudo bem? Isso aí, pessoal, foi chamada, isso aí só até aqui na política, tá? E aí, essas brigas constantes que tinha entre os conservadores e liberais, foi obrigado Dom Pedro II criar, chamado, né, professor, um sistema parlamentarista aqui no Brasil. Só que aí esse parlamentarismo aqui no Brasil era chamado parlamentarismo às avessas, que já ouvi falar essa expressão. Era onde, com o parlamentarismo, o tradicional, esses políticos, né, na Assembleia, eles elegiam um deputado para governar junto, ou governar, e ter o rei só a figura meramente decorativa, como acontece na Inglaterra. Já aqui não. Dom Pedro, ele escolhia, né, quem é que ele ia se tornar o primeiro-ministro. Ele escolhia depois entre os conservadores e liberais. Ora ele colocava para ser o primeiro-ministro dos partidos conservadores, ora eles colocavam dos partidos liberais. Tudo sobre o poder dele, qualquer hora que ele quisesse, e ia dissolver esse parlamento. E aí esse parlamentarismo aqui no Brasil, vou chamar de parlamentarismo às avessas, tá, pessoal? Isso é a política aqui, que Dom Pedro II criou com a intenção apenas de tentar conciliar esses dois partidos políticos, que eram conservadores e liberais, tá? Se vocês ouvirem essa expressão parlamentarismo às avessas, alguma parte aí, nada mais era que o parlamentarismo aqui não tinha um poder que de fato era para ser um parlamentarismo, uma monarquia parlamentarista. Pelo contrário, Dom Pedro II é que tinha um poder amplo, escolhia e demitia quem ele quisesse, o primeiro-ministro. Por isso que a política é às avessas. Professor, e essa página 193 aí, acompanha aí, as últimas revoltas liberais. Entenda bem sobre revoltas, para não deixar passar despercebido, é que a cabanagem, a farroupilha, que eu falei na aula passada, e também a balaiada aqui no Maranhão, não esqueça, balaiada no Maranhão, cabanagem no Pará, farroupilha, Rio Grande do Sul. Essas revoltas, elas começaram no período regencial, mas só terminaram lá no segundo reinado, tá? Dom Pedro II teve que lidar também para acabar com esses revoltosos. Mas a última revolta desses regionais foi a revolta em Pernambuco chamada Praieira, que é a última revolta dos liberais. O que seria isso, professor? Praieira em Pernambuco, porque começaram sobre um jornal, o Diário do Povo, que ficava localizado na Rua da Praia. Por isso que veio a Revolução Praieira, onde esse jornal ele colocava, né, professor? Ele colocava ideias liberais. Que ideias eram essas? Eles queriam liberdade de imprensa, ele queria maior participação, menos participação dos portugueses na política. Ele queria as ideias mais liberais, que obviamente Dom Pedro II não concordou, que é nessa página 193, que é chamado a Revolução Praieira, em Pernambuco. Tudo bem?
se vocês ouviram, que é a Revolução Praieira, nessa página 193, pode acompanhar, é uma revolta no Pernambuco dos liberais por maior liberdade nessas províncias também do Brasil, de liberdade, onde a abolição desses votos censitários e outras coisas mais liberais, tá? Beleza? Mudando a página aí, página 194, professor. O mundo rural. Observe aí. Pessoal, o Segundo Império não dá para ver todo só em essas aulas. É muito grande, tá? O Segundo Império. Vou mandar o Segundo Império no segundo vídeo, tá? Porque senão fica grande. Já já.